São Paulo, 1880. Um dos mais ativos abolicionistas é o baiano Luiz Gama, 50 anos. Ex-escravo, ex-soldado, ex-copista, poeta, jornalista e autodidata, atua como advogado e já libertou centenas de escravos. Filho de uma negra livre e de um nobre de baixa categoria descendente de portugueses, foi vendido pelo pai como escravo quando tinha 10 anos. Só aprendeu a ler e escrever aos 17, mas conquistou sua liberdade ao descobrir que nascera livre. Aos 29 anos, publicou o livro Pequenas Trovas Burlescas, que fez algum sucesso. José Bonifácio, o moço, poeta e professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, lhe deu acesso aos livros e foi assim que ele acumulou o conhecimento necessário para poder advogar, mesmo sem ter feito um curso superior. Recorrendo a habeas corpus ou arrecadando fundos, Luiz Gama conseguiu libertar quase 1.000 escravos. Perdeu o emprego quando os conservadores chegaram ao poder e passou a trabalhar num jornal, defendendo, entre outras teses, a libertação de todos os escravos, o ensino público gratuito para crianças pobres, a criação de bibliotecas comunitárias, o voto direto e a república. É nesse momento que Luiz Gama conversa com o Retrovisor. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Gama. Boa noite. Queria começar pelo seguinte, o senhor tem sido um crítico muito severo da ação da justiça no Brasil. E o senhor não é um advogado formado, o senhor é o que as pessoas chamam de rábula, né? Alguém que tem o conhecimento e autorização para atuar nos tribunais, mas não tem o diploma da faculdade. Não é uma crítica desqualificada pelo fato justamente do senhor não ter um diploma? Não, eu não penso assim. A inteligência repele aos diplomas como Deus repele a escravidão. Realmente, eu não faço parte desse grêmio luminoso dos vividos papudos. Sou realmente um leigo, que a qualquer momento posso ser posto fora da universidade, como negro e ex-escravo. Como poderia cursar a faculdade no Largo de São Francisco? Tenho um bom senso e sei que essas coisas acontecem em qualquer canto, demissões, a justiça, coisas absurdas, como o juiz que absolveu um sujeito que soltou todas as galinhas de um inquilino que alugou um quarto para colocar as galinhas. E argumentou que fez isso porque não feriu as galinhas, não matou as galinhas, argumentando que, ao fazer isso, tirar do quarto do inquilino que havia alugado para colocar as galinhas e colocou num quarto todo arrebentado. E o juiz levou um longo tempo de reflexão para dar a sua decisão. Isso é absurdo. Absurdo também é o que faz que chega a ser trágico com gente. Como assim? Na capital, eu fiz um pedido ao juiz que libertasse um grupo de escravos que havia chegado da África logo após a libertação, a licitação, a situação do tráfico. O senhor está falando da lei Feijó, de 1831? Exatamente, que era reconhecida, que o negro chegando ao Brasil, uma vez a proibição do tráfico, ele estava com todos os direitos que a lei brasileira lhe faculta. Então, se esse negro chega, e esse advogado, esse juiz em que eu recorro, fazendo um pedido para que esses negros que acabam de chegar na África sejam libertados, pois o seu proprietário havia vendido para outra cidade com medo que esses negros fossem soltos. Ele me levou 12 dias para dar uma decisão, lavou as mãos como Pilatos. Como assim? Ele me disse, o senhor tem que requerer ao juiz de ampor
Como é que eu vou recorrer ao juiz de amparo? Se a lei diz, se o cidadão que chega ao Brasil, ele tem direito a um juiz de paz ou criminal. Em qualquer cidade. Em qualquer cidade. Seja, não importa da onde a vítima mora, seja em Salvador, seja Rio de Janeiro, né? Seja Amparo, não importa que se o juiz é de Manaus. O juiz tem que cumprir a lei, é o seu dever. Ele é pago com o suor do povo e o ouro da nação. Agora, queria falar um pouco da vida do senhor. O senhor nasceu em Salvador, não é isso? Na capital da província da Bahia. E veio acabar morando aqui em São Paulo, mas nasceu em Salvador. Quem eram os seus pais? Minha mãe se chamava Luísa Maim. É uma negra africana livre, de nação Nagô. Baixinha, magrinha, bonita, uma preta retinta, dentes brancos. Ela se orgulhava muito de ser pagã, né, e se recusava a ser batizada. Minha mãe era uma quitandeira e que uma ou duas vezes foi presa, né, acusada de plano, de movimento, de rebelião, de escravo, coisas que nunca aconteceu. Depois, quando tinha 7 anos, ela veio para o Rio, né, e aí eu não tive mais contato com a minha mãe. E seu pai? Meu pai? Meu pai, não sei se... Eu não gosto nem de falar nisso, porque eu não sei se ele... Eu não gosto de falar de cor, se era branco, né, porque é um problema muito confuso no Brasil, essa questão de cor. Né. Sei que ele era um fidalgo, né, de família principal baiana, de origem portuguesa. Sim. E ele tratava bem o senhor? No começo ele me abraçava, brincava comigo, mas era chegado ao jogo, gostava de caçar, colocava dinheiro nas patas do cavalo, corria, perdeu toda uma fortuna, né, uma herança da tia, um dinheirão, né, ficou pobre e aí me vendeu como escravo. Ele vendeu? Esse era meu pai. Como era o nome dele? Eu prefiro não falar. Vamos pular essa pergunta. Agora, foi aí que o senhor deixou Salvador e foi morar no Rio de Janeiro, não é isso? O senhor foi para o Rio de Janeiro como escravo já? Fui como escravo, fui no navio, né, junto com outros escravos, um carregamento de escravos, né? Fui para o Rio de Janeiro e fui para a casa de um português, lá na Candelária, perto da Rua do Sabão. O senhor se define, digamos assim, assumidamente como o Orfeu da Carapinha. Isso é sátira ou é orgulho de ser negro? Orfeu da Carapinha. Acho que os dois sentidos, né? A sátira tem o seu poder, né, de comunicação, e eu quero colocar exatamente nessa sátira, mostrar a capacidade do negro, né, em que não só está ali para fazer borrões em livro, né, mas reconhecer a força intelectual do negro. Agora, a lei do ventre livre de 1871 foi um avanço, não foi? Modesta lei, né? Ela é evidente que ela veio para libertar os nascidos depois da lei do ventre livre, né? Mas ela não é eficaz, não foi eficaz, né, para libertar o escravo. Agora, de alguma forma, nesse período, o senhor intensificou essa sua ação nos tribunais, aproveitando as brechas da justiça para defender os negros. Foi a maneira que eu pude achar, né, que eu pude ver, que eu pude trabalhar entre uma vírgula, um ponto e vírgula. Eu entrei na lei, onde a lei me dava essa oportunidade, né, de defender muitos escravos, né, e com isso, né, não só levar uma discussão para os tribunais e fazer com que
quando não chegava a um acordo de preço, o juiz convocava, a justiça convocava 3 juízes, né, um para defender o senhor, né, um para defender o escravo e outro para defender a justiça. E, evidentemente, eu fiz algum trabalho, né, e coloquei alguns abolicionistas nesse caminho para que pudesse, né, nossas leis, né, pudessem ser aprovadas. Né? E não só isso, como também usei de artimanha, né, brigas entre casais, marido que brigou com mulher, mulher que brigou com marido, marido ou mulher que abandonou os filhos, e eu entrava e conseguia libertar pela lei, pela decisão. Quantos? O senhor tem ideia de quantos? Os 1000. 1000 negros o senhor conseguiu libertar desse jeito? 1000 negros. Ou seja, só na chamada brecha da justiça. Na brecha da justiça. Mas o senhor pagou um preço por isso. A sua ousadia foi recompensada com a demissão do cargo de amanuense da polícia, não foi isso? Eu fui ameaçado, né, pelo presidente da província, mandou um recado em que eu teria que parar de defender negros, né, sob pena de ser demitido, né, e eu, evidentemente, não aceitei e continuei o meu trabalho. Fui ameaçado, mas eu não tenho medo nem de violência, né, e nem de ameaça. Né, e quantas vezes, né, eles prepararam, né, emboscada, né, para tentar me pegar. Mas emboscada né, coisa, é à noite, é na madrugada. Eu só trabalho de dia, à luz do dia. O documento da demissão do senhor diz que o senhor foi demitido a bem do serviço público por ser turbulento e sedicioso. Como é que o senhor comenta isso? Eu estava num trabalho que sempre tive de honestidade, de transparência, defendendo uma comunidade negra, né, um povo escravizado que foi arrancado do seio da sua família na África, da sua pátria, para chegar aqui e ser tratado como animais, né, peça, mercadoria de terceira, sem saúde, sem direito algum, sem direito à comida, sem direito à água, sem direito à moradia, um bicho. Então, é evidente que eu tinha que ser tratado assim, tratado porque eu defendia esses, mas ao calor da multidão em que aclamava a minha defesa e reconhecia o meu trabalho. Mas eu queria só entender o seguinte, que o senhor acha que a sua demissão foi política? Foi política. Foi política. Houve uma mudança na política na província, né? E nessa mudança eu recebi um recado que eu teria que parar logo, claro, imediato, com qualquer tipo de trabalho em defesa dos escravos. Mas o senhor fez questão no processo, porque essa demissão não ficou só aí. O senhor ainda foi ser processado por calúnia, por ter, digamos, supostamente ofendido o tal juiz que demorou para decidir nada, né? Porque ele não decidiu. E o senhor se defendeu a si próprio. Exato, mas esse processo, né, para mim foi um trabalho, né, em que eu pude fazer a minha própria defesa e ser absolvido, aclamado pelo povo, andar pelas ruas. O presidente não conseguia terminar a sua fala porque a tribuna, o cenário estava uma festa só. Saí carregado nos braços do povo. Eu sempre trabalhei de graça, eu nunca cobrei um tostão, um centavo para nenhum pobre, para nenhuma pessoa do povo. Agora, o senhor foi inclusive acusado de pertencer à Internacional Comunista. Isso é um tiro no pé, isso é uma traição. Eu não sou esse traidor, eu sou abolicionista, eu sou republicano. Agora, por que é que o senhor diz que esses escravos que estão aqui, na visão do senhor, ilegalmente, depois da lei de 1831, têm o direito a reagir? Porque a lei reconhece os negros que vieram da África depois da lei do tráfico, da proibição de tráfico, eles têm o direito à defesa e o juiz determina,
né, o depósito à justiça. O juiz tem que Vamos fazer uma hipótese aqui, só para entender melhor. Suponha que um escravo assassine o seu senhor. Ilegítima defesa. Ilegítima defesa. Qualquer movimento, qualquer revolução, qualquer, feita por essa comunidade, por esses negros desassistidos, ela é legítima. Mas não é, E eu assino mas eles serão condenados. Condenados pela mão do homem, mas absolvidos pela natureza. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa. O senhor participou do primeiro congresso republicano aqui da província de São Paulo, que aconteceu em julho de 1873, e representando o município de Cotia. Mas as teses que o senhor defendia, essa veemência toda... Fui traído. Como assim? No meu próprio partido. Fui traído. Mas esta voz, ninguém calará. Ninguém. Porque é a semente, essa voz é a semente do futuro. Estava ali defendendo uma política abolicionista, republicana. Vamos para as perguntas da plateia, então, por favor. A competência, o conhecimento e a desenvoltura dos nossos irmãos negros incomodam uma determinada parcela da sociedade, né? Principalmente o poder. Como é que o Luiz Gama lida com isso? Toda a minha caminhada, eu não perdi um segundo. O meu objetivo de entender essa classe dominante, um imperador, arbitrariamente, a mão forte de um imperador, Dom Pedro, tinha um peso de uso um povo brasileiro muito maior até do que os senhores donos de escravo. Qual a sensação de ter sido escravo e ter virado cidadão? De liberdade, poder e a consciência, o que dá o saber, o conhecimento e a certeza que cada um de nós, mesmo com todo tipo de tortura, com os grilhões, né, a certeza que você pode quebrar os seus grilhões. Luiz, queria voltar a uma questão que é a seguinte. Você fez aí um discurso emocionado e intenso na defesa do direito à rebelião. E deu a impressão para mim de que você é um partidário da insurreição, é um promotor Não, de sou um republicano, sou um abolicionista. Evidentemente, eu não assino, não é esse o meu programa. Mas reconheço que na condenação que esse escravo, por ter matado seus senhores, que será condenado pela lei dos homens, mas será com certeza absolvido pela natureza. Então, não estou aqui pilotando um movimento, nem liderando um movimento em que eu tenha que matar branco. Não tenho essa... não está no meu currículo. Mata branco. É pelo saber. É a maneira em que muitos embates no cenário da justiça, eu levei a minha voz, levei a minha palavra, levei a minha defesa em nome daqueles que estavam marginalizados, esquecidos, apedrejados. Não é o Luiz Gama que está aqui e que vai para a tribuna e dizer que nós devemos matar branco. Não, eu sou um abolicionista, eu sou um humanista. Eu tenho esta grandeza, dessa dignidade de respeitar o ser humano. O contrário não acontece. Agora, qual é o seu sonho? Meu sonho de nação é uma terra livre, de cruzeiro. É um país de iguais. É um país
em que possamos olhar, como eu estou olhando para você, e dizer, somos iguais. Para você, Antônio Pitanga, quem é Luiz Gama? Luiz Gama é esse revolucionário. É este olho que enxerga as necessidades da alma humana e mergulha e traz a coisa mais preciosa deste mergulho na alma humana, a nobreza, a dignidade. Esse é o Luiz Gama que sofreu, que poderia ter ficado pelo meio do caminho e nunca baixou a cabeça. E que foi enterrado 2 anos depois sob aplausos, da nossa entrevista por brancos e negros. Por negros brancos e negros. Fechou o comércio. A caminhada, diz até que é importante, né, dizer o reconhecimento dessa sociedade, até desse povo que oprimia, que vê na morte do Luiz Gama. Foi um acontecimento histórico. Uma voz que se apaga, mas uma semente que foi plantada. Pitanga, muito obrigado. Luiz Gama, muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Muito bom. Show de bola. Obrigado.